Olá, queridos e queridas, eu sou a Flávia e eu venho aqui conversar com vocês hoje sobre alfabetização. A alfabetização, ela começa ali no primeiro setênio, né? Então, por que eu falo no primeiro setênio? Porque a gente tem muito em mente que a alfabetização começa assim com a intelectualização, né, com o aprender de qualquer forma a escrever, né, a ler o mais cedo possível e a gente tem esses padrões em mente como uma fonte assim de inteligência, né? E a alfabetização, na realidade, ela começa ali no primeiro setênio. Por quê? Porque a criança até os 3 anos, ela vai começar ali o andar, o falar, o início do pensar. Então, a gente permitir que essa criança vai conquistando os próprios movimentos, a gente falar de forma correta com a criança, com as pessoas ao redor, porque essa criança está aprendendo neste primeiro setênio, nesses primeiros 7 anos, através da imitação e lembrando que somos um todo, né? Nós trabalhamos o pensar, o sentir e o querer, é lógico que de acordo com o amadurecimento, né, do ser humano, mas a todo momento estamos trabalhando tudo isso, né, que somos este todo. No entanto, nós temos em cada fase de amadurecimento formas de aprender, né? Então, neste primeiro setênio, este aprendizado se dá pelo corpo físico, inclusive a parte anímica, a parte dos sentimentos, também vai se dar através do corpo físico. Então, como essa criança é tocada, né, na hora que ela for trocada, na hora que ela for alimentada, amamentada, né, na hora que a gente pega. Então, tudo aí está acontecendo a aprendizagem, né? Então, a aprendizagem, ela se dá muito pela afetividade, né? Então, esta afetividade que entra pelo corpo físico, né, nesses primeiros 7 anos, é a gente realmente se observar e ver os nossos gestos, e ver o nosso olhar, né? Ver este autoconhecimento para essa autoeducação é a primeira coisa, né? É primordial para que essa aprendizagem, né, ocorra. E essa alfabetização de ler e escrever começa-se ali neste primeiro setênio. Então, a gente permitir, né, que ela faça os movimentos, que ela conquiste os movimentos. É lógico que a gente vai dar uma mão amorosa, né? Mas que a gente não fique, por exemplo, no superprotecionismo. Quando a criança ela começa a andar, é lógico que ela vai começar, né, a andar, ela vai cair, ela vai tentar de novo, ela vai cair, né? Então isso é algo natural do ser humano, né? E muitas vezes nós temos crenças e padrões. Não, meu filho caiu, não pode se machucar. Quer dizer, essa criança ela vai começar a ter limitações pelas próprias limitações dos pais, né, daqueles adultos que a cercam. E ela vai ter essa dificuldade nesse persistir, nesse andar, né? E como é uma metamorfose do andar para o falar, para o início do pensar, então ela já começa a ter dificuldades a falar, né, uma demora a falar e consequentemente também, né, o início do pensar. Aos 3 anos, né, e isso não é rígido, né, quando faz 3 anos, na data do aniversário,
né? Estamos falando aqui de, né, de momentos aí, fases que vão acontecendo, essas mudanças, né? Este amadurecimento, este desenvolvimento. Então, aos 3, 4 anos, né, inicia-se aí uma separação emocional, né, dos pais e principalmente da mãe, porque até então ela está fusionada emocionalmente, né, com esta mãe, então ela se sente uma extensão desta mãe. Então, nesta fase de 3, 4 anos, começa-se uma afirmação do eu dela, e por isso ela começa a negar as coisas. Mas aí no caso eu não vou entrar nisso, eu vou falar agora então aí, nesta fase de 3, 4 anos, começa a aprimorar-se esses movimentos, né? Então a correr, a pular, a girar, e isso deve ser permitido, bem como neste início também até os 3 anos, que ela vá conquistando esses movimentos, né? Então aí subir em árvores, correr, se equilibrar, balançar. Por quê? Porque essa alfabetização, essa motricidade fina, esta confiança em si, né? Esta alegria que vai acontecer nessa alfabetização de letras, de números, de ler e escrever, ela vai se dar com este aprimoramento da motricidade grossa, que se dá desta forma, correndo, pulando, girando, fazendo força, né? Obviamente, a gente tem que confiar também, porque a criança ela vai sentir, né? Então o que ela consegue carregar, até onde ela consegue subir naquela árvore, porque a nossa tendência também, pelas nossas crenças, pelo que a gente acredita, pelo que a gente vivenciou, é logo limitar, né? Então não corre, senão você vai cair, né? Não balança assim, ou não sobe aí na árvore, senão, né, você vai cair, vai se machucar, vai quebrar a perna. E aí a criança vai se limitando, né? E ela vai ter posteriormente as dificuldades e as limitações, inclusive, né, para a escrita, para a leitura, né, para esse desenvolvimento aí posterior, onde ela necessita desta base, né? É a estrutura, está aí da alfabetização, está neste primeiro setênio, né? Neste corpo físico. Eu falo neste corpo físico englobando o corpo anímico, né? Englobando inclusive o intelecto, que não está liberto ainda nesta fase, mas você vê como que ele é desenvolvido nesta fase, né? Então, esta plenitude para se conquistar a motricidade fina, a confiança, a alegria, se dá, né, nesta base. Então, neste primeiro setênio, né, permitir bastante tempo do brincar livre, porque nesse brincar livre a criança vai correr, a criança vai girar, a criança vai pular, né, a criança vai se movimentar, a criança ela vai trabalhar todo esse corpo físico. É lógico que a gente fica atenta às coisas que são perigosas, então existe uma prudência, mas não uma limitação. E mesmo, né, quando chega-se aos 6 anos, por exemplo, né, e a gente traz como obrigatório esta alfabetização, não é obrigatório algo onde a gente tem que respeitar amadurecimento, né? Então não tem que se impor, né, algo onde a gente está lidando com seres humanos, né, e não com robôs e não com máquinas. Então, verificar, né, sinais de prontidão, como a troca dos dentes, o crescimento dos membros, a confiança, né, emocional desta criança é algo gradual. Também não se tira, por exemplo, de um jardim de infância onde a criança está brincando, tá, né, e de repente aí coloca numa sala de aula sentado e, sabe, né, então é algo
que é progressivo, né? É algo que tem que ser realmente respeitado para que essa aprendizagem, né, ocorra. Então, nesse primeiro setênio, além de trabalhar muito esse movimento, o desenho livre, as manualidades, este brincar livre, né, os ritmos, através de as músicas, as histórias, né, vão contribuir muito para a formação deste vocabulário, para a formação dessa criatividade, dessa imaginação, tão necessária também, né, para a alfabetização. No segundo setênio, onde este intelecto começa a se libertar, a gente traz o desenho de formas, né, que ajuda muito também, né, nessa alfabetização, né, na escrita das letras. A gente traz para o corpo também, então, por exemplo, a gente vai ensinar o alfabeto, né? Então, todo mundo levanta, não fica de uma forma passiva. Então, as vogais aqui embaixo da perna e as consoantes aqui. A, B, C, D, E, F, G, H, I. Né? Então, quando a gente traz para o corpo também o aprendizado, esta criança não só vai trazer a atenção, mas o aprendizado que a gente traz para o corpo a gente não esquece. Né? Então, como andar de bicicleta e tudo que a gente aprende com o corpo, a gente não esquece. Então, trazer também essa forma ativa, né, na aprendizagem. Antes de ir lá escrever a letra no papel, né, escreve no ar, né, escreve na carteira com o dedo, aí com o giz de cera ou o lápis do outro lado, não com a ponta, né, também faz a letra grande na lousa, né, a gente fala várias palavras com aquela letra, né, as crianças também trazem, para depois a gente trazer a abstração mesmo de estar, né, realmente escrevendo, né? Então, se a gente trouxer desta forma e com muito encantamento, né? Então, o encantamento está onde? Não só nesse trabalho sobre nós mesmos, para que a gente vá praticando, vá se conscientizando, né, da paciência, para com aqueles que têm deficiências, ou a paciência para aqueles que estão passando por dificuldades, por exemplo, na casa, né, na sua própria casa, e que isso interfere, né, na aprendizagem. Então, não são todos iguais, cada um está num contexto. Então, a paciência, esse respeito, né, porque geralmente a gente também tem muito padrão de que e uma pressão, né, para que todos escrevam, todos leiam e que isso seja rápido e que isso, né, e uma cobrança de provas e de avaliações que, ao invés de trazer uma aprendizagem, né, dificulta totalmente esta apreensão, esta aprendizagem. Então, a primeira mesmo e a mais fundamental é esta autoeducação, né? Para que a gente não projete, essa criança não consegue, você é burra, né? Ou está fazendo errado. Não, a gente sempre trazer de uma forma positiva e sempre está incentivando a dedicação, né, desta criança, o esforço desta criança, porque todo mundo consegue, né? Então, eu venho trazer assim, de uma forma sucinta, né, não só a forma, as atividades para esta alfabetização, né, de uma forma mais efetiva, mas também a importância da nossa autoeducação, do como a gente traz, né, para que realmente esta aprendizagem, esta alfabetização aconteça. Tá bom? Muita gratidão, então, pela escuta, muita gratidão por estarem aqui, um grande abraço e um beijo no coração.